Fala, leve livre! Melhorou. A gente vai crescer nisso aí. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Como a pastora Mari falou, meu nome é Eloy. Mas quem mais interessa aqui não sou eu, é o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço porque um dia Jesus morreu na cruz e Ele deixou você para nos orientar e para nos ligar com Cristo. A minha boca é sua, os ouvidos dessas pessoas são seus. Pai, eu sou teu servo. Fale a nós, usa-me, Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Gente, eu estava conversando com a Yasmin, minha esposa, quando o pastor falou comigo a respeito de pregar aqui, a gente estava conversando, sabe, não era algo que eu planejava nem mesmo acontecer daqui a um ano. Eu me lembro que exatamente 2 semanas atrás, eu comecei a pensar a respeito de, cara, ok, estou pregando nas igrejas da cidade, eu tenho tido oportunidades, Deus está me abençoando, cara, a glória dele tem se manifestado na minha vida, mas o livre vai demorar mais um tempo, preciso crescer, eu preciso, sabe, e eu nem criei uma expectativa para falar a verdade. Mas está aqui hoje, o convite que me foi feito hoje, não simplesmente pelo pastor, não simplesmente por um ministério, não simplesmente pela minha casa, mas pelo próprio Deus, cara, não diz respeito a mim, mas diz respeito justamente aos passos que nós vamos dar e que nós ainda não temos noção do tamanho destes passos. É engraçado porque muitas vezes nós nos atentamos muito ao nosso chamado, Deus, e o meu chamado, Deus, e o meu futuro, Deus, o que o Senhor tem para mim, qual é o grande futuro, qual é o grande propósito que o Senhor tem para a minha vida, mas o grande lance é quais são os passos que nós vamos dar, porque se nós dermos os passos errados, gente, nem mesmo na linha de chegada nós vamos chegar. E é engraçado que diante dos meus olhos, diante dos meus planejamentos, um dos meus passos ao próximo não seria estar aqui. Mas é engraçado porque os passos que Deus planeja para que a gente tenha são mais largos do que a gente imagina. Provavelmente se eu fosse caminhando, se as coisas na minha vida fossem acontecendo de acordo com aquilo que eu planejei, de acordo com aquilo que eu sonhei, de acordo com aquilo que eu esperei, cara, eu não estaria aqui, mas mesmo assim, provavelmente a minha mente humana estaria me falando, olha, você está crescendo, quando na verdade o tamanho do crescimento que Deus tinha planejado, a distância dos passos que Deus tinha planejado para mim, era muito maior do que aquilo que eu planejei. Esse é o perigo de nós darmos os nossos passos por nós mesmos. Nós achamos que estamos evoluindo. E às vezes a gente tem até algum sucesso em alguns passos. Mas o grande lance é que, mesmo diante de um sucesso, de um passo humano, cara, o sucesso diante do passo que Deus iria nos orientar seria muito maior. Quais são os passos que você está dando? Diante da entrada de Cristo na sua vida, diante de um Deus que entrou sobre a sua vida e está transformando, está disponível para transformar a sua vida, qual é o planejamento que você tem feito e, mais importante, como você tem incluído Deus nesses pensamentos? É engraçado que eu creio, Deus está pedindo para eu falar aqui porque não tem muito a ver com a mensagem, mas continuando, eu creio que nós estamos num ponto onde a igreja brasileira finalmente decide se casa ou não com o noivo. Até aqui parece que nós estivemos meio que num namoro, digamos assim. Esses dias eu vi um pastor ministrando a respeito disso, faz muito sentido na minha cabeça. Durante muito tempo, a nossa igreja, a igreja brasileira, ela atuou nas praças, ela evangelizou, ela falou de Cristo para aqueles que não conheciam, ela deu alimento para aqueles que careciam, ela cuidou de mendigos, ela cuidou de pobres, ela falou, ela foi às ruas, mas finalmente agora nós estamos num tempo em que congressos têm crescido e não é simplesmente por acaso, é diante de um propósito, porque no namoro, muitas vezes nós namoramos na rua, certo? Quem aqui namora? Muitas vezes a gente namora numa praça ou então no cinema, mas o noivado, a decisão de pedir a mão da sua namorada em casamento, ela é tida dentro de casa. Sua conversa com o pai da sua noiva é tido dentro de casa. Nós estamos num período onde nós estamos dentro de casas e nós finalmente estamos decidindo se a gente vai ou racha. E essa decisão, a decisão se a gente vai continuar, se a gente vai prosseguir ou não, cara, depende da gente, é da juventude. Porque os cultos que virão amanhã, a unção que virá a ser derramada amanhã, cara, toda a profecia que irá ser derramada na igreja, depende do sim ou do não que nós vamos dar hoje. Mas falando um pouquinho mais, voltando agora um pouquinho para a mensagem. Eu estava agradecendo a Deus pela oportunidade.
E sabe, casamento é isso, casamento é compartilhar, casamento é acreditar, casamento é entender que por mais que você não planeje, por mais que você não entenda, cara, Deus está no controle de tudo. Eu me lembro que o casamento, uma conversa com o pastor Fabiano que eu tive, ele me falou, cara, o casamento é simplesmente o lembrete da união que nós temos com Cristo. Por isso que a metáfora que nós usamos muitas vezes, que está na Bíblia, é a noiva e o noivo. Cristo e a igreja. Enfim, eu me lembro que no dia de eu me casar, depois de inúmeros BOs, tudo podia dar errado, cara, tudo deu certo. Eu me lembro que no dia anterior ao meu casamento, a cerimonialista me liga e fala, Eloy, amanhã vai chover. Eu falei, tá repreendido, boca de Satanás, eu tô brincando. Cara, meu casamento era do lado de fora. Se fosse chover, eu teria que alugar uma tenda que ia ser só R$6.000 a mais. Eu já não tinha dinheiro para pagar aquilo que estava acontecendo. Foi um milagre. Quanto mais R$6.000 a mais por causa de uma tenda. E eu me lembro que eu falei, não, vai dar certo. Chegou no dia, cara, fez um dia lindo. Um dos meus convidados era um cara que trabalha no IMPA. Ele falou, cara, você acredita que o lugar que mais ia chover aqui no Vale do Paraíba era o lugar do seu casamento? Eu não falei para você porque eu fiquei só esperando assim. Eu não queria te dar uma má notícia, sabe? Não queria ser aquele profeta do caos. Mas, cara, olha só o dia que Deus está fazendo. Enfim, diante de todo o sucesso que teve, os planos de Deus para o nosso casamento, eu me lembro que quando eu estava no altar, um pensamento veio à minha mente. Um pensamento que começou durante a cerimônia. Alguém vai se levantar e vai te expor aqui. E aí eu pensei, cara, me expor como? Me expor porque eu já revelei todo o meu passado, eu já contei tudo que eu vivi, eu já contei tudo o que aconteceu na minha vida, meus pastores sabem, meus líderes sabem, minha esposa, minha noiva sabe, por quê? E aí esse pensamento continuava. Então de repente ele começou a colocar em xeque, será que vale realmente a pena? 22 anos casado. E aí eu me lembro bem, diante do meu pastor, o pastor Fabiano, cara, eu estava ouvindo esses pensamentos malignos, era o diabo. Quero que você entenda que muitas vezes nós achamos que é um pensamento que tem frutificado na nossa mente, mas não. É o inimigo que tem soprado pensamentos na nossa mente. E nós estamos aceitando como se fossem nossos, não são nossos. Rejeite todo pensamento maligno que venha sobre você. A sua essência não é a malignidade, a sua essência é a santidade. Enfim, e eu continuei, eu rejeitei, cara, aproveitei a festa foi maravilhosa, não teve nenhum BO, não teve nenhum problema. E aí eu me lembro que eu estava indo para a lua de mel. E novamente outro pensamento. Será que valeu a pena esperar? Você é virgem. Agora você vai finalmente experimentar o que é se deitar com a sua esposa. Será que vai valer a pena? Um pensamento maligno. E novamente eu rejeitei. E a gente estava indo para o hotel e tal. E depois a gente decidiu, por inúmeros casos, ir para uma lua de mel um pouco mais próxima. Então, cara, dirigindo o carro. Eu me lembro que a gente pegou uma serra assim, gente, era pra gente ter morrido. Eu me lembro de segurar assim o volante, cara, e eu falava, Deus, pelo amor de Deus, eu nem sei o que não é ser virgem. Me ajuda. E eu me lembro que quando a gente chegou lá, a mulher perguntou pra gente, de onde vocês vieram? De Minas? Porque era na serra, então dava pra ir por Minas. A gente falou, não, a gente veio por São Paulo, Resende e tal. Ela falou, cara, a estrada estava fechada, tá tendo deslizamento e tal. A gente nem sabia, porque era tanto nevoeiro que a gente não conseguia ver as crateras que estavam ao nosso lado. Enfim, lua de mel, cara, quarto maravilhoso, fogueira não, lareira, né, pelo amor de Deus, obrigado, cara. Fogueira, o cara foi para uma oca. Cara, lareira, beira de hidromassagem, king size, tal. Eu deitei na cama, eu me afundei, assim. Tudo maravilhoso. E novamente um pensamento. Será que você vai dar conta quando sair daqui? Será que você vai conseguir? Será que você é responsável o suficiente? Será que você vai ter condições suficientes? E eu rejeitei. Essa mensagem não é a respeito do meu casamento, obviamente, mas é a respeito justamente de, assim como o meu casamento, um casamento simboliza a união da noiva com Cristo.
Cara, eu creio que muitas vezes quando nós encontramos Cristo, nós temos esses mesmos pensamentos. Sabe, a maior metanoia que nós deveríamos sofrer é quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque nós estamos passando de uma vida de pecados, de uma vida de pecador, de acusações, de dia após dia, sendo triste porque você está errando, porque algo está faltando no seu peito, e quando finalmente você encontra o Senhor, algo te impede de ter a metanoia, algo muitas vezes nos impede de desbloquear o pensamento de pecador e aceitar o pensamento de filho. Por quê? Sabe qual que é esse pensamento? Será que você é o suficiente? E o que você fez ontem, hein? E o que você fez hoje? E aí o inimigo começa a plantar dúvidas a respeito da metanoia que nós deveríamos sofrer com a chegada de Cristo na nossa vida. Eu queria falar a respeito de uma das personagens mais importantes, na minha opinião, na Bíblia. Maria. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Não é difícil de achar, eu prometo. Lucas capítulo 1, verso 26. 26 fala o seguinte: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. Fale, prometida em casamento. Fale, prometida em casamento. A certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada. Fale, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras e pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Fale, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E aí vem a resposta. E perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor, repita: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Nós estamos falando aqui a respeito de uma pessoa que, como nós lemos, cara, tem tudo planejado. Naquela cultura, o casamento ele era arranjado pelo pai, muitas vezes. Então o pai de Maria finalmente arranja José para que ela se case. Ela é nova, ela é virgem, está tudo certo, as famílias estão de acordo, está tudo caminhando bem, a ordem está estabelecida sobre a vida de Maria. Todos os planejamentos que Maria fez estão corretos. Ela vai se entregar, ela vai entregar a sua virgindade, somente no casamento está tudo ok. E de repente vem um anjo e fala: Maria, você vai ficar grávida. Cara, imagina só, naquela época, se alguém aparecesse do nada, grávida, prometida em casamento, supostamente virgem, com barrigão. Cara, imagina. Naquela época, as pessoas apedrejavam quem adulterava. E olha o que Maria respondeu. Maria não respondeu: meu Deus, mas o que as pessoas irão pensar de mim? Meu Deus, mas o que irá acontecer comigo? Meu Deus, mas as pessoas irão querer me matar? Não, Maria responde: olha, como pode ser eu sou virgem? E nós já vamos chegar lá, mas o interessante é pensar que Maria, ela não se impede, ela não tem medo, ela não tem receios. Jesus, apesar de ser o Senhor, o Deus prometido, ele também é um agente de, digamos assim, desordem, da ordem da vida de Maria. Estava tudo planejado e de repente tudo que havia sido planejado foi posto de lado para que o plano de Deus fosse realidade na vida dela. Cara, imagina só o que poderia vir às nossas mentes. Imagine se agora, se acontecesse hoje em dia. Se, digamos que Jesus ainda não tivesse surgido. Cara, imagina se fosse com você, o que você iria pensar? Qual era o medo que você ia ter a respeito dos pensamentos das pessoas a seu respeito? E Maria não age assim. Maria não age dessa forma. Jesus, ele realmente é, gente,
um agente transformador da nossa ordem. Se você está preocupado em aceitar ou não Jesus, com medo de a sua ordem ser alterada, eu te digo, aceite que a sua ordem seja alterada, porque um dia, uma virgem aceitou que sua ordem, seu planejamento, seus sonhos, seus passos, seu futuro planejado fosse alterado, para que nós hoje em dia fôssemos perdoados. Aceite isso. Cara, Maria entende a respeito da metanoia que ela estava sofrendo com a chegada de Cristo ao seu ventre. Maria entendeu muito bem a respeito de qual é o intuito da chegada. Não é uma vergonha, não é uma quebra de ordem, não é simplesmente uma quebra de planejamentos, mas é um destino, é um propósito, é uma vontade e é a vontade de Deus. Ela entende, a sua mente já vira a chave. Ela nem fica perguntando, mas o que o meu marido vai pensar? Mas o que minha família vai pensar? Não, ela fala, seja feita a vontade de Deus. Cara, como ter essa metanoia, eu te pergunto? Como perseverar? Talvez você esteja aqui neste momento, não aceitou ainda Cristo, esteja justamente se perguntando, cara, o que minha família vai pensar, o que meus amigos vão pensar? Deixe que a chave vire na sua mente, para que a gente tenha uma metanoia, cara, como Maria teve, para que a gente aceite o propósito de Deus, acima dos nossos planejamentos, acima dos nossos sonhos, acima dos nossos planos. Qual é o primeiro ponto que nós devemos fazer? Entenda, pelo amor de Deus, você foi escolhido pela graça. Verso 28 fala, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Como seres humanos, nós tentamos entender tudo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu morei em Florianópolis, e lá em Florianópolis eles usam muito mais a palavra engarrafamento do que trânsito. E eu me lembro que eu fiquei pensando um dia no carro, e lá tinha muito trânsito, tinha jogo do Avaí, e aí tudo transitava. Eu nem entendia, nem era um time bom, e ainda tinha nego que assistia aquele negócio. Mas enfim, eu lembro que em um certo trânsito, eu fiquei pensando, cara, por que engarrafamento? Quem um dia olhou várias garrafas alinhadas e pensou, isso parece um trânsito de carros? Uma criança querendo uma explicação. Quando jovens, nós também queremos explicações. Deus, qual que é o seu futuro para mim? Deus, qual que é o seu chamado? Deus, qual que é o seu propósito? Qual que é o dom que o Senhor derramou sobre a minha vida? Quais que são as minhas habilidades? Nós queremos entender, quando nós somos mais velhos, mais maduros, Deus, o porquê eu fui ferido, o porquê eu me distanciei, o porquê eu fui traído, o porquê os meus planos não se cumpriram. Nós queremos entender. E dessa mesma forma, quando nós encontramos Cristo, se nós não entendemos o intuito dele, nós queremos entender a graça, que não é algo para ser entendido, é algo para ser aproveitado. Deus não fez a graça, Deus não simplesmente chegou aqui em Abraão e falou, Abraão, sabe por que eu te escolhi? Por causa disso. Não, Deus chegou a Abraão e escolheu ele. Um dia eu vi uma pastora falando a respeito de Abraão. Cara, por que Deus escolheu Abraão? O porquê? A Bíblia não fala que ele era mais santo do que os outros da sua época. A Bíblia simplesmente fala que a voz de Deus veio a Abraão, ele ouviu e obedeceu. Abraão não ficou perguntando porquê, nem para onde, nem como, nem com quem. Abraão simplesmente ouviu e obedeceu. A graça de Deus é simplesmente a gente ouvir. E sabe qual que é a nossa obediência? É a gente não se achar digno o suficiente de nos condenar quando o próprio Deus já não nos condena. A gente tem que parar com essa ousadia de achar que a gente pode se julgar quando Deus, que é Deus, nos perdoa. Quem é você para aceitar o pecado sobre a sua vida? Eu declaro o nome de Jesus que hoje mentes estão sendo mudadas. Eu declaro que hoje você vai parar de pensar nos seus momentos de intimidade com Deus, no seu pecado. Você vai começar a focar na presença de Deus. Eu sinto realmente que é como se tivessem anjos realmente vindo neste lugar. Isso já aconteceu outra vez nessa juventude. Eu fui uma vítima desse ato profético. Eu sinto como se anjos estivessem vindo aqui, abrindo a mente de algumas pessoas e retirando pensamentos imundos a respeito de sexualidade, pensamentos a respeito de roubo, pensamentos a respeito de adultério, pensamentos a respeito de rebeldia. Eu sinto que há pessoas que estão como se fossem arquivos mesmo, sendo retirados a respeito da falta de paternidade sobre a sua vida. Há uma metanoia disponível para nós e depende de nós aceitarmos sem questionar. Segunda coisa que nós temos que ter em mente: foque os seus pensamentos no que Deus te entregou.
como eu falei, eu lembro que um dia eu estava aconselhando um rapaz, o pastor me ligou, falou: Eloy, estou numa situação muito delicada, mas tem também uma outra situação delicada surgindo. Na igreja nem é assim, né, gente? É um de cada vez, todo mundo espera. E ele falou: cara, estou resolvendo aqui uma situação e eu preciso que você me ajude. Você consegue atender? Eu fui e tal, e conversando com o rapaz, e depois de conversar tanto, gente, eu fiquei muito tempo lá. Eu fiquei muito tempo mesmo. E eu expliquei para ele o porquê que ele podia orar em voz alta, o porquê que ele podia realmente falar em voz alta o que ele queria a Deus, que o diabo não ia roubar dele aquilo que ele estava desejando. Eu finalmente entrei na questão do batismo, e eu falei com ele: cara, entenda, isso é necessário, não simplesmente aceitar, mas declarar que você está aceitando. E ele falou: entenda, eu quero muito me batizar, mas não nessa vida de pecados. E eu falei já na minha mente: 2 horas jogadas no lixo. O cara não entendeu nada. E eu voltei, passei 4h30 nesse dia no Campo Centro conversando com esse rapaz. E eu me lembro que eu estava conversando com ele, eu fui falando: cara, fulano, entenda bem, a graça que recai sobre as nossas vidas não pergunta se você pecou primeiro. O Espírito Santo, quando ficou na terra, não perguntou para Cristo: olha, mas eles vão voltar a pecar agora que você morreu e ressuscitou? Olha, mas eles vão voltar a errar? O Espírito de Deus já sabia que nós estávamos suscetíveis a cair. Meu Deus, gente, a pessoa que menos deveria cair era Adão e Eva, e eles caíram, quanto mais nós. Você acha mesmo que Deus iria se arrepender de deixar o Espírito Santo na terra para nos consolar e nos indicar o caminho porque você pecou? Não. E aí, Romanos 7, versículo 7, Paulo fala o seguinte: pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Sabe quando você fala para uma criança? Eu me lembro que minha família é do Rio de Janeiro, favelada mesmo. E aí é muito bom estar lá, cara, muito bom. E aí eu me lembro que eu tenho uma tia que ela sempre pega, eu não sei se alguém tem tia assim, mas eu tenho uma parte de mãe e uma parte de pai. Ela sempre pega o filho dos outros para criar, ajuda as pessoas, tal, pais que não têm condições. Eu me lembro do Daniel e o Rafael, 2 irmãos gêmeos. E aí o Daniel, cara, começou a correr atrás do Rafael com uma vara de bambu. Eu falei: Daniel, cara, larga isso, você vai acertar seu irmão, Você acha que ele largou? Não, ele continuou. Até que o momento... E aí eu tenho que chegar, né? Eu não falei para você. Paulo está falando justamente a respeito disso. Quando a nossa carne ouve não, o que ela responde é sim. Portanto, quando você ouvir a pergunta de Deus, a pergunta de Cristo, você quer se achegar? Não olhe para a sua carne, olhe para o seu espírito. Cara, provavelmente, nos seus dias de intimidade com Deus, nos seus dias de entrega a Deus, não somente no momento de conversão, mas em toda a sua história, sempre que nós estamos a um passo de conquistar aquilo que nós tanto sofremos, tanto oramos, tanto nos dedicamos a conquistar, cara, provavelmente quando o inimigo não consegue nos parar através de sofrimentos, ele tenta nos parar através da dúvida. E aí ele começa: isso é o pecado. Não, mas você se deitou com muitas pessoas. É 70 vezes 7, você passou de 490 já erros. Você já errou mais de 490 vezes. E aí o diabo começa a falar e a soprar, mas não é essa voz que nós ouvimos, porque não é essa voz que venceu a morte, não é essa voz que se derramou por nós, não é essa voz que se sacrificou por nós, não é essa voz que morreu no Calvário, não é essa voz que derramou seu sangue. Pelo contrário, é a voz que fala: não há mais condenação sobre a vida de vocês, agora sois novas criaturas. Portanto, vamos ouvir a voz certa. Eu ando conversando com muitas pessoas aqui, e só nessa semana 4 pessoas vieram conversar comigo a respeito de desânimo, a respeito de tristeza, e muitas delas não entendiam. Algumas eram a respeito de rotina, e eu já vou dar um parênteses aqui. A rotina é uma das coisas que mais nos afasta de Deus, porque diferentemente do pecado, a rotina não é em si errada.
O pecado, quando nós caímos, nós percebemos, olha, eu errei, eu caí e tal, então eu tenho que voltar. Mas a rotina não. A rotina você vai indo, e você deixa o tempo com Deus para depois, você deixa a leitura para depois, você deixa a sua oração para depois, fala, não, de noite eu faço, aí chega de noite, você está exausto, claro, porque você tem sua rotina, e aí você finalmente dorme e não tem o seu momento, e quando você precisa do Deus ao seu lado, que ao seu lado está, mas você não consegue erguer a sua mão, porque você não tem essa compreensão. A rotina nos destrói mais do que o pecado, muitas vezes. Mas voltando para o foco, eu sinto que tem pessoas realmente aqui que estão vivendo os seus dias de intimidade com Deus, cara, sendo apertados pelas dúvidas dos próximos passos, pelas dúvidas do futuro, pelas dúvidas do propósito. Deixa eu te falar aqui uma coisa para você, a voz de Deus é inconfundível, uma vez que você ouve, você não esquece mais. Quantos aqui já ouviram a voz, acredito que já ouviram a voz de Deus, seja audivelmente, ou seja através da Bíblia, ou seja através de alguma pessoa? Quantos aqui eu acredito que já ouviram a voz de Deus? Permaneça com sua mão levantada, Das pessoas que estão com a mão levantada, que sentem que já ouviram a voz de Deus, quantos aqui já tiveram dúvida se realmente era a voz de Deus? Todo mundo, pode abaixar. Se você já ouviu, tenha certeza que é Deus que está te falando. Um dia eu orei a Deus e eu comecei a falar, Deus, eu não sei, eu lembro que eu conversei com o pastor Marcos, eu falei, pastor, cara, eu quero ser assertivo nesse meu processo, eu quero ser assertivo no que Deus tem para a minha vida, eu quero ser assertivo no meu casamento, no meu noivado, no meu namoro, eu quero ser assertivo, cara, eu quero chegar lá na frente, quero ser uma pessoa correta, quero ser bom no meu trabalho, quero ser bom no meu trabalho ministerial, quero ser, cara, eu não quero dar passos errados, eu não quero desperdiçar tempo. E ele falou uma coisa só para mim. Ele falou, pare de insistir de que a voz de que você ouve é a voz do engano. Porque Deus já te falou uma vez. Portanto, você consegue ouvir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Uma vez ouvindo a voz de Deus, você consegue entender qual a segunda, pela terceira, pela quarta e quinta vez. Mais uma coisa que nós temos que ter para viver a metanoia do encontro com Cristo. Caminhe com quem tem uma mente transformada. Se o ambiente, voltando para a história de Maria, se o ambiente poderia ser caótico, se tudo aquela situação poderia ser algo e poderia levar à morte dela, ela tomou uma decisão. Eu não sei se isso passou pela mente dela, mas se passou, a decisão dela foi muito sábia. A Bíblia fala que antes da história de Maria, do versículo 1 ao 25 mais ou menos, fala a história de Isabel e Zacarias, um casal que vivia de acordo com a vontade de Deus, já estava entrando na velhice, e finalmente ela não podia ter filhos, ela era estéril, e finalmente diante de uma experiência de Zacarias com Deus, um anjo fala para eles, sua esposa vai ter filhos e tal. E esse preparará o caminho para aquele que há de vir. Voltando para a história de Maria. Maria, então, assim que ouve esse anúncio de Gabriel, ele passa um certo tempo, ela vai para a casa de Isabel. Talvez sabendo a realidade que poderia recair sobre ela, talvez sabendo qual que eram os fatos que poderiam acontecer diante de uma gravidez que não foi tida através de uma concepção natural. Maria sabia que se eu estou diante desse momento, que pode me trazer perigo, se eu estou diante desse momento, mesmo sendo protegida por Deus, a minha cautela é andar com aqueles que irão acreditar que o que Deus fez na minha vida, que o que eu vi, com quem eu falei, que aquilo que eu recebi é uma verdade. Eu não vou estar no meio do povo que pode duvidar daquilo que eu recebi de Deus, eu vou estar no meio daqueles que vão acreditar, porque eles também receberam. Com quem você está andando? Esteja com aqueles que vão acreditar. Esteja com aqueles que vão acreditar. Em Lucas, capítulo 1, versículo 39 e 40, fala, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O que Maria tem não é simplesmente a ação de Maria não é simplesmente orar, não é simplesmente se derramar a presença de Deus, não é simplesmente adorar a Ele com músicas. Maria tem uma atitude prática.
Ela fala, eu vou embora daqui e vou estar com aqueles que vão compreender. Mesmo que aqueles que eu vou deixar não entendam. E aí entra uma coisa muito importante. A vida de Isabel e Zacarias. Vergonha. Pessoas que se dedicam ao Senhor. Dedicam seus dias, suas vontades, seus sonhos e seus planos ao Senhor. E mesmo assim são estéreis. Não conseguem frutificar. Finalmente chega o dia. Isabel frutifica, mesmo idosa. O que ela poderia fazer era contar para todo mundo, olha aqui, a barriga que eu tô grávida, chegou, e aí? O que você estava falando, não é mesmo, vizinha? Que eu não ia engravidar? Aqui, ó, a barriga aqui. Eu vou até fazer uma barriga de... Grávida ainda não, em nome de Jesus. No tempo certo. Tempo certo. Glória a Deus. Vamos aproveitar, né, meu irmão? Vamos aproveitar. Voltando aqui, ó, desviei total. Ela poderia simplesmente virar para as pessoas que duvidaram um dia da promessa e da dedicação de sua vida ao Senhor e falar, olha só, o Senhor finalmente me honrou. Você que duvidava, você que me via no templo dedicada, chorando, lamentando e entregue, você que viu o meu esposo entregando sacrifícios, entregando sua vida como sacrifício, olha aqui o que aconteceu com a gente. Não, Isabel, a Bíblia fala que Isabel se confina e vai gerar o seu filho. Ela não liga para o que os outros poderiam falar, para o reconhecimento que os outros poderiam dar a ela. Maria, por sua vez, poderia muito bem fugir, poderia muito bem ficar com medo, o que vai acontecer comigo? Não, Maria e Isabel abdicam de sua vontade, de sua reputação pela vinda de Cristo. E sabe por que eu te falo isso? Porque quando Maria chega à casa de Isabel reconhece, a Bíblia fala que quando Maria chega à casa de Isabel, João Batista que estava no ventre de Isabel, se remexeu, e ela foi cheia do Espírito Santo e começou a declarar glórias pela vinda de Cristo. Isabel e Maria tomam uma decisão, olha, nós não vamos esfregar na cara daqueles que duvidaram, nós não vamos mostrar para aqueles que falaram que nós não poderíamos, que nós não seríamos, nós não vamos ficar com medo diante daqueles que podem nos julgar, virgem sim, com esse barrigão, não, nós não vamos prestar atenção no que a nossa reputação pode tornar a ser, a melhor ou a pior, nós vamos nos isolar porque o Cristo é mais importante, Ele está vindo, e estejamos concentradas nisso. E principalmente, Isabel vai além ainda. Isabel, diante de toda a sua alegria de finalmente receber um filho, ela já recebe dando, já recebe dando. Isabel já sabe que a vinda de seu filho é para que ele vá embora. A vinda de seu filho é para que ele vá preparar o caminho. Isabel já está toda desprendida. Quando Maria chega, Isabel chega e se alegra, porque ela sabe que seu filho não vai ser seu para sempre, que a sua conquista não é dela, que a sua conquista não é para te agraciar ela, a conquista de Isabel, a nossa conquista é para o propósito e a presença do Espírito Santo na terra, é para que as pessoas entendam e aceitem o perdão de Cristo. Duas pessoas, uma com reputação a zelar e outra com reputação a provar, decidem que nenhuma dessas opções são a melhor para lutar. Decidem que o melhor é se concentrar na vida e na chegada de Cristo aqui. Se concentre na chegada de Cristo à sua vida. Não é a respeito de o que a sua família vai pensar, não é a respeito de... A sua família sabe o que ela vai pensar, a princípio pode até ficar um pouco atribulado o relacionamento, mas eu tenho certeza que se você se entregar, e se você seguir a vontade de Deus, e abrir mão da sua reputação, de querer provar para os seus pais que você está certo, e simplesmente seguir a Jesus, cara, o que sua família vai falar não é você está errado, mas sim eu também quero. Enfim, uma atitude prática. A intimidade com Deus... Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Fale aí, culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Culto racional é uma escolha.
eu aprendi que toda intimidade se inicia com intencionalidade. Eu me lembro que um dia uma pessoa veio se dispor a me discipular, e eu falei, mano, vamos sim, vamos para frente, pode ser algo que, vai ser algo que vai me fazer crescer, vai me fazer bem, então vamos para cima. E Deus me ensinou uma coisa, Ele falou, Eloy, por mais que você não queira, a sua atitude de ir, de se abrir, faz com que tudo seja transformado, porque um relacionamento ele começa intencionalmente para que se torne algo natural. Tudo começa intencional para que se torne algo natural. É escolher estar no secreto, é escolher ler a palavra, é escolher a música que edifica o seu espírito, ao invés da música que traz sorriso para a sua carne. É escolher suas companhias, é escolher os seus ambientes, é uma escolha, não é um sentimento. A nossa vida cristã é uma vida baseada em decisões que levam a sentir e não em sentimentos que levam a ter que aceitar. Agora eu errei porque eu estava com vontade, agora eu tenho que aceitar. Não. É uma decisão racional que leva a sentir o Espírito Santo e o mover de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos e sobre os nossos ambientes. Que a sua decisão seja claramente uma decisão racional. Cristo tem um relacionamento racional. Cristo pede, quando está a caminho da cruz, pede, se Deus, se podes, é a vontade dEle, é aquilo que Ele queria. Ele estava pensando, estava falando, caraca, meu Deus do céu, eu vou sofrer demais, por um bando de gente está me cuspindo, por um bando de gente está me traindo. Jesus raciocinou, mas diante da racionalidade, Ele pôde vencer o seu sentimento de não querer abraçar aquela cruz. Porque Ele começou pensando, quando o sentimento veio, Ele decidiu pensando. Ele fala, Jesus, se for possível, afaste-me esse cálice. E aí, diante de todo momento de oração que Ele tem, a palavra de Cristo a Deus fala, Pai, o meu espírito está pronto. Pode mandar. Você dificilmente vai ter seu primeiro encontro com Cristo através de um sentimento. Pode ser que aconteça, acontece muitas vezes. E eu creio que Cristo até traz uma faísca para que a gente acenda e dê uma chama. Mas é uma decisão racional. Nós precisamos começar a decidir, levar a sério. Cara, a gente decide qual faculdade a gente vai fazer, a gente decide qual emprego a gente vai entrar. Por mais que em crise que a gente esteja, por mais precisando de dinheiro, quando está ruim mesmo, a gente pede demissão. A gente não pede para demitir a gente não, porque é errado, tá, gente? A gente pede demissão mesmo. A gente decide com quem a gente vai namorar, a gente decide com quem a gente vai casar, a gente decide se vamos ter filhos ou não. A gente decide com quem a gente vai estar, os ambientes onde a gente vai estar, as festas em que a gente vai estar. Quem disse que o relacionamento com Cristo não seria também uma decisão? É uma decisão que traz ao regozijo. Último ponto para viver uma metanoia do encontro com Cristo. Viva o efeito da metanoia. Isso é mais uma consequência. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Fale, humildade da sua serva. Falei errado. Humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem. De geração em geração ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 51. Voltando aqui no ponto de atentou para a minha humildade. Eu repreendo o nome de todo espírito de pequenez. Cara, por mais simples que você seja, por mais que a sua opinião a seu respeito seja, eu não falo bem, eu não danço bem, eu não canto bem, eu não ensino bem, eu não faço, cara, alguma coisa você faz bem, mas vamos aqui focar nas falas de escassez a nosso próprio respeito. Maria não olha para ela e fala, eu sou pobre, eu vim do interior, como pode eu, alguém que não sou nem mesmo prestigiada pelo povo, pela terra, receber aquele que irá redimir a própria terra, como pode? Não, ele olhou para a minha humildade e ele teve graça. Cara,
Por mais simples que você seja, por mais humilde que a sua origem seja, o seu futuro é seu futuro. Não é a respeito de até onde os seus pais foram, até onde você vai decidir, de onde Deus te chamou para ir. É a respeito disso. É a respeito disso.